verdade, né? Sexta-feira de manhã, aula de física, melhor coisa não tem. Não tem, não tem. Mas agora a gente vai falar de transmissão de calor. É, transmissão. Lembra que a gente viu lá na matéria passada? Não lembra? Se não lembra, ó, vê lá outro vídeo, hein? Da aula passada. Temperatura, grau de agitação das moléculas, calor, energia em trânsito. Ou seja, de maior temperatura para o de menor temperatura, lembra? Se não lembra, volta lá, hein? Vai ser muito importante isso aqui, porque agora, como a gente falar de transmissão de calor, agora a gente vai estar falando de calor sensível, calor latente, capacidade térmica. Sabe o que significa? E calor específico, sabe? Não sabe? Então, ó, vai lá, escova o dente, toma aquele café reforçado, vem comigo que eu vou te mostrar. Então vamos lá, galerinha, bom dia! Vamos começar mais uma aula agora. Nós já vimos na aula passada os conceitos iniciais na termologia, termometria. Nós vimos a questão da temperatura, o que seria calor, tudo bem? E agora que nós já sabemos, né, dessa forma de calor, que nada mais é do que uma energia em trânsito, vamos trabalhar agora a parte de calor sensível. Vamos entender o calor sensível, como identificar a situação do calor sensível, tá? Vamos trabalhar isso aqui, beleza? Então, vamos começar a brincadeira. Então é o seguinte, gente, efeitos mais macroscópicos da variação dessa energia interna devido ao calor. O que você precisa se atentar em relação a esses efeitos macroscópicos, tá? Essa relação de transferência, quando a gente fala de calor, a gente está falando de uma transferência energética de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Nós já vimos isso, né? Nós já vimos isso. Maior temperatura, menor temperatura, ou seja, maior grau de agitação das moléculas para o de menor grau de agitação das moléculas. Tudo bem? Então nós temos essa passagem de energia, essa transmissão de energia, né? E são três fatores que são importantíssimos nessa passagem. O primeiro, nós vamos trabalhar a parte de variação de temperatura, né? Nós vamos ver a parte da variação de temperatura, por isso que nós falamos anteriormente na questão da temperatura, que era importante. Mais à frente nós vamos ver a mudança de estado físico. A mudança de estado físico também é um fator importantíssimo nessa variação de energia interna, tá? E depois nós vamos ver a dilatação térmica. Então, quando a gente começa a estudar, nós vamos trabalhar essas três formas. A primeira, variação de temperatura, que a gente vai estar trabalhando agora com a parte de calor sensível. Mais à frente nós vamos estudar a parte de mudança de estado físico, que aí nós já vamos entrar numa outra situação, que é a situação do calor latente. E por último, nós vamos trabalhar a parte de dilatação térmica. Tudo bem? Então esses três fatores macroscópicos são importantíssimos. Mas vamos trabalhar a primeira parte. A primeira parte a gente vai trabalhar o seguinte: quando houver a variação de temperatura, nós vamos estar falando de calor sensível. Pegou? Essa é a sacada. Teve variação de temperatura, nós estamos trabalhando agora então com a parte de calor sensível. Então toda vez que tiver no caso, aumento de temperatura ou uma diminuição, que nós trabalharemos no caso a variação dessa temperatura, nós estaremos falando agora de calor sensível. Tudo bem? Agora, mais à frente, que é o próximo tópico, quando não houver essa variação de temperatura, mas houver sim uma mudança de estado físico, aí vamos trabalhar o calor latente. Tudo bem? Beleza? Então, mudança de estado físico, calor latente. Variação de temperatura, calor sensível. Pegou a sacada? Então vamos seguir. Agora olha só, diagrama do aquecimento da água. Vamos entender a seguinte situação. Aqui nós temos o diagrama, tá? Nós temos diagramas aqui do lado. E nesse diagrama nós temos a seguinte mudança de estado físico, tá? Essas mudanças de estado físico nós temos aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição, trabalhando em relação à água, tudo bem? Então olha só, a gente está observando aqui na parte Q1, ó, quantidade de calor 1. Nós estamos trabalhando o quê?
Wanderson, deixa eu averiguar aqui. Daqui até aqui teve variação de temperatura. Então nós estamos trabalhando com quantidade de calor o quê? Esse calor é o quê? Sensível. Muito bem, Larissa. Muito bem observado. Entendeu, Eric? Ana, conseguiu? Ritiane? Foi, né? Então essa primeira parte Q1, nós temos calor. E esse calor nós já definimos agora que ele é um calor o quê? Sensível. Só que chega na situação 2, né? Na quantidade de calor 2, ó. O que está acontecendo com a minha temperatura? Fala. Isso, Heitor. Boa. Isso, mantendo a temperatura. Nós estamos trabalhando ali com o quê? Calor. Isso, latente. Tá conseguindo pegar? Show, né? Então, esse processo aqui, ó, processo Q1, o que está acontecendo nesse processo Q1? Então, nessa situação Q2, nós estamos averiguando aqui, nessa situação Q2 é um ponto de fusão, em que está havendo o quê? Na primeira parte Q1, eu tenho sólido. Na parte Q2, eu estou tendo o quê? Sólido mais líquido. Então, aqui ó, eu tenho líquido, mas aqui eu tenho sólido mais líquido. Por quê? Esse meu sólido está variando, né? Ele está perdendo a sua forma e está transformando em líquido. Está havendo uma mudança de estado físico, beleza? Só que aqui nós já sabemos que é um calor latente. Por quê? Porque nessa situação, Wanderson, o que está acontecendo é uma mudança de estado físico. Quando há mudança de estado físico, nós estaremos trabalhando calor latente. Beleza. Vamos analisar agora Q3. Quando chegamos aqui em Q3, o que aconteceu? Todo esse meu sólido virou líquido. Então, nessa parte, eu tenho líquido. Mas aqui, Wanderson, já voltou... Ah, isso, Daiane. Exatamente. Aqui agora teve variação de temperatura. Então, isso aqui é um calor sensível. Foi? Conseguiu sacar? Suave? Beleza. Então, vamos lá. Chegando na situação Q4, o que acontece? Responde para mim, Larissa. Isso é o ponto de ebulição. E o que acontece nesse ponto de ebulição? Isso, Larissa. Então eu tenho parte líquida e parte vapor. Exatamente. Tá ocorrendo o quê? Isso, mudança de estado físico. Pegou, Heitor? Eric? Tranquilo? Pedro, conseguiu sacar? Entendeu? Então agora tá ficando mais fácil? Sim. Então, Pedro, responde a mim, já que tá ficando mais fácil, que forma de calor é essa? Latente. Boa. Por quê? Mudança de estado físico. Suave. Beleza? Logo em seguida, na situação Q5, nós temos o calor sensível, que só vamos ter vapor. Conseguiu pegar? Beleza? Só que agora vamos pegar uma visão um pouco mais técnica, tá? Vamos trabalhar um pouco isso aqui, a parte mais técnica. Pensa o seguinte, na primeira parte Q1, nós temos sólido. A velocidade cinética, né? A energia cinética em si, velocidade não, energia cinética, que é relacionado a essa velocidade, se você for ver, ele está no estado sólido. Se está no estado sólido, ele tem uma... Fala, Larissa. Isso, ele tem uma forma bem definida, um volume bem definido. Exatamente. Então, o que acontece nessa forma bem definida? A movimentação é mais difícil com relação metrô que eu falei na última aula, lembra que eu falei? Ficaria um pouco mais complicado? Então, é exatamente isso que acontece aqui. Só que, olha só, quando eu estou aumentando a temperatura, né, que eu estou chegando próximo ao meu ponto de fusão ali, o que está acontecendo? Tem entrada de calor. Essa entrada de calor faz o que com a energia cinética das moléculas? Exatamente, aumenta. Só que a partir daí, nesse ponto de fusão, o que vai acontecer? Essa temperatura ela vai se manter constante, mesmo recebendo calor. Tá? Ele continua recebendo calor, por isso que nós estudaremos a parte de calor latente. Por quê? Pode não haver variação de temperatura, mas ele vai receber sim calor. E aí está mudando o estado físico. Isso está ocorrendo simplesmente porque está aumentando a energia potencial e não a cinética.
Tá ok? Ou seja, lembra quando a gente vê a parte de energia mecânica? Em que energia mecânica é o somatório das energias? É exatamente. Nesse período, quando a gente está falando que a energia cinética ela está ligada ao aumento de temperatura, grau de agitação das moléculas, lembra? Então, se você está aumentando o grau de agitação dessas moléculas, isso, fala, Heitor, pode falar. Exatamente. Então a temperatura é ligado diretamente à velocidade. Perfeito. Então se eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação, que aumenta a minha energia cinética. Não é isso? Só que a temperatura não aumenta. Quando a gente está em uma mudança de fase, né? Quando a gente está em mudança de estado físico, o que está acontecendo? A temperatura se mantém. Então quer dizer que o nível de agitação dessas moléculas se mantém. Beleza, mas a energia potencial aumenta. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Conseguiu entender? Então, ó, acabou a fusão. Quando acaba a fusão, que é a mudança de estado físico, ele está só no líquido. Mas o que acontece? Avanço. Novamente, há um aumento de temperatura. Se há um aumento de temperatura, o que vai acontecer? Aumento de energia cinética. E por aí vai. Durante a vaporização, a temperatura permanece o quê? Constante. Recebe calor? Recebe calor. Por quê? Quando você tem essa situação de vaporização, mesmo que vai acontecendo esse processo, essa molécula ela vai o quê? Se desagregando. Ela vai aumentando a sua energia potencial. Só que a energia cinética se mantém o quê? Constante. Tudo bem? Ela vai se manter constante. Então, olha só. Finalmente, após a vaporização completa da água, o vapor, ao receber mais calor, volta a aumentar a energia cinética de suas moléculas, aumentando a temperatura. Então, o que você precisa pôr na cabeça é o seguinte. Wanderson, toda vez que tem a situação de calor sensível, que é o aumento da temperatura, que nós já vimos no início, esse aumento de temperatura me leva ao quê? A um aumento de energia cinética. Beleza. Sobre a mudança de estado físico, a energia cinética ela se mantém constante. Por que ela se mantém constante, Heitor? Porque ela é ligada à temperatura. Muito bem. Se é ligada à temperatura e a temperatura não vai variar, que nós já vimos, o que acontece? Energia cinética se mantém, porém a energia potencial, sim, ela vai variar. Tudo bem? Então, ó, na parte de calor sensível a gente já sabe agora. Calor sensível, aumento da temperatura, aumento da velocidade. Se aumenta a velocidade, aumento da minha energia cinética. Calor latente, a variação de energia cinética, ela se mantém. Tá? Então a energia cinética no calor latente, ela vai acontecer o quê? Na mudança de estado físico, ela vai se manter constante, porém a potencial não. Tá? Foi? Tranquilidade? Então, galerinha, agora nós vamos ver a parte de capacidade térmica. Wanderson, capacidade térmica. O que isso quer dizer? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, capacidade térmica é o quê? Capacidade térmica é uma relação entre a quantidade de calor fornecida, tá? Ou recebida de um corpo sobre uma variação de temperatura. Essa é a fórmula, tá? Mas agora vamos entender o que é a capacidade térmica, tá? A capacidade térmica, temperatura, tá? Em relação a um corpo. Pensa o seguinte. Você tem essa capacidade térmica, é a capacidade que esse corpo tem, né? A capacidade que esse corpo tem para, quando ele receber uma certa quantidade de calor, tá? Não, ficou horrível. Então vamos lá, galerinha. Capacidade térmica. Wanderson, o que seria capacidade térmica? Calma. Por definição, o que seria capacidade térmica? Capacidade térmica nada mais seria do que uma quantidade de calor cedido, tá? Ou
recebido de um corpo sobre uma variação de temperatura. Trazendo para a nossa realidade, o que seria a capacidade térmica? A capacidade térmica seria a quantidade de calor recebido ou doado, né, cedido por um corpo, para variar em uma unidade, simplesmente a sua temperatura. Como assim? Pensa na seguinte situação. Você tem um vasilhame com água, né? Com água ou com alguma substância. E aí você pega o seu, né? Pega o seu termômetro, coloca ali dentro. Ah, pronto, tem X graus Celsius. Beleza? E aí o que acontece? Você quer agora que essa temperatura seja X mais 1 grau Celsius. Para que isso aconteça, você precisa fazer o quê? Ceder calor, né? Que haja ali uma transmissão de calor para que ele chegue a essa temperatura X mais 1. A capacidade térmica vai me dizer o seguinte: olha, para eu alterar em uma unidade essa temperatura, eu coloquei X quantidade de calor. Entendeu? Então, ó, pensa comigo. Ah, então, Vando, se você precisou de 100 calorias, né? No caso de calor cedido ali, eu precisei de 100 calorias para variar em uma unidade a minha temperatura. Beleza. Essa é a capacidade térmica dele. Para cada uma unidade de temperatura, eu preciso adicionar 100 calorias. Entendeu? Ou seja, pensa comigo, quanto maior a capacidade térmica da pessoa, né, ou do material que seja, maior vai ser a quantidade de calor que ele precisa para variar em uma unidade a temperatura dele. Conseguiu entender o que é capacidade térmica? Capacidade é quantidade de calor sobre variação de temperatura. Ou seja, eu preciso ceder calor ou retirar calor para que ele varie uma unidade de temperatura. Essa quantidade, né, sobre essa variação de temperatura é que vai me dar a capacidade térmica do corpo. Foi? E a unidade dele é o quê? Qual é a unidade de calor? Calorias. Sim. Qual é a variação de temperatura? Graus Celsius. Então a nossa unidade usual de capacidade térmica é caloria grau Celsius. Beleza? Porém, no sistema internacional, a gente vai ter Joule por Kelvin. Joule também é uma unidade de calor. Tudo bem? E Kelvin, de acordo com SI, nossa temperatura. Wanderson, mas caloria, graus Celsius, Joule, Kelvin, como é que eu faço essa conversão? Uma caloria é igual a aproximadamente 4,2 joules. Graus Celsius passando para Kelvin, você já aprendeu na aula lá, ó. Termometria, lembra? Lembra que nós vimos graus Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin? Então você já sabe converter. Beleza? Então agora aqui nós temos o exemplo 1. Botei um exemplozinho bem tranquilinho para nós trabalharmos aqui. E é o seguinte, ó. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, a gente verifica, como consequência dessa variação de temperatura de 50 graus Celsius, determine para mim qual é a capacidade térmica desse corpo. Então vamos lá, Laís. Vamos lá, Laís. Então você já aprendeu, Laís, que a capacidade térmica nada mais é do que a quantidade de calor cedido, né? Ou recebido sobre a variação de temperatura. Qual é a quantidade de calor recebido? Opa, 300 calorias. Beleza. E qual é essa variação de temperatura? 50. Beleza. Posso simplificar? Opa, isso é igual a 6 calorias por grau Celsius. Wanderson,
Tá ok. Você pediu para determinar a capacidade térmica do corpo. Determinei. Mas se você me pergunta no sistema internacional, o que eu faria? O que você faria? Então beleza. O que você faria? Vou te dar só uma informação, ó. Uma caloria é igual a 4,2 joules. Certo? Você sabe que a temperatura em graus Celsius mais 273 é igual a temperatura em Kelvin, não é? Te dei duas informações. Agora é por sua conta. Beleza? Continue. Bom, galerinha, então agora a gente vai ver a parte de calor específico de uma substância. Olha o nome. Calor específico de uma substância. Sabe o que é o calor específico? Simplesmente, lá, quando a gente viu a parte agora de capacidade térmica, a gente viu que para variação de uma unidade de temperatura é necessário, né, uma quantidade de calor. Só que ali eu não cheguei a falar em relação a o elemento que eu estava falando, né? Quando a gente está falando agora de calor específico, a gente está falando de um determinado elemento, tá? Por exemplo, água. O que é o calor específico da água? Para que você aqueça uma certa massa de água, para que você varie uma unidade de temperatura de certo material, que no caso a gente está falando da água, ele vai gastar uma certa quantidade de calor. Então, quando a gente está falando de calor específico, a gente está falando do calor necessário para aquecer uma massa de um mesmo material e que eleve em 1 a temperatura, tá, desse mesmo material. Por exemplo, quando a gente tem a situação da água, a gente está falando o seguinte: para aquecer 1 grama de água a 1 grau Celsius de variação, é necessário 1 caloria. Tá? Então, quando a gente está falando em relação à água, a gente está falando em relação à molécula de água, a esse elemento água, a gente está falando da relação entre a massa, a temperatura e a quantidade de calor envolvida para fazer com relação a essa substância, ou seja, essa molécula. Tá? Então, quando a gente pega a parte de calor específico, cada material tem a sua atribuição para variar uma certa temperatura naquela determinada massa, uma certa caloria. O que a gente já não vê na parte de capacidade térmica. Capacidade térmica, ele está querendo o seguinte, ó, quanto que você precisa de calor para variar em 1 unidade essa temperatura. Tudo bem? Só que nós temos uma relação entre o calor específico de uma substância e essa capacidade térmica. Por quê? Capacidade térmica, a gente não tem a situação do calor para uma variação de 1 unidade em temperatura. Quando a gente fala do calor específico de uma molécula, de um material, a gente não está falando de uma massa relacionado a uma temperatura para uma variação de uma certa caloria, ou seja, de uma certa quantidade de calor. Olha a relação entre eles aí. Ou seja, olha isso aqui. A gente tem, ó, massa vezes o calor específico do material vezes, né, a variação de temperatura. Só que nós já vimos que capacidade térmica é o que mesmo, Wanderson? Ah, tá. Então é a quantidade de calor sobre variação de temperatura. Só que quem é esse calor? Tá aqui, ó. Massa vezes calor específico do material vezes variação de temperatura. Opa! Cortei. Então a minha capacidade térmica nada mais é do que a minha massa vezes o meu calor específico. Tudo bem? Então existe sim uma relação entre eles. Tá aí a relação. Então agora, gente, ó, nós já fizemos ali a relação de capacidade térmica e calor específico. Nós já vimos que capacidade térmica nada mais é
do que a massa do material vezes o calor específico daquele material. Agora vamos fazer algumas observações que são importantíssimas em relação a essas duas situações. Ó, primeiro, a capacidade térmica de um sistema, tá? Ele é equivalente à soma das capacidades térmicas individuais dos componentes do sistema. Tudo bem? Beleza? Segunda situação. O calor específico de uma substância depende do estado físico em que ela se encontra. Sim, tá? O calor específico, quando você tem a água no estado líquido, é uma coisa. Quando ela está no estado sólido, é outra. Quando ela está na situação de vapor, é outra. Tá? Então o calor específico ele vai variar de acordo com o estado físico que se encontra o material. Beleza? Ó, a capacidade térmica é uma característica de um corpo, enquanto o calor específico sensível é uma característica de uma substância. Conseguiu pegar? Como eu falei, calor específico é de determinada substância. É o calor específico daquela substância. Capacidade térmica, ela só vai procurar saber para mim a quantidade de calor que é necessário para variar uma certa temperatura de uma unidade. Quem é esse material? Pode ser aquela substância? Pode, mas pode ser também um outro material qualquer. Pode ser um conjunto de substâncias. Tudo bem? Então, quando a gente fala de calor específico, a gente está falando de um específico, de um determinado. Quando a gente está falando da capacidade térmica, a gente pode ser daquela substância, mas também ela pode ser de um conjunto de substâncias. Tudo bem? Foi? Tranquilo? O que pode gerar dúvida é o seguinte, ó, a capacidade térmica, na primeira parte, de um sistema composto é equivalente à soma das capacidades térmicas individuais dos componentes do sistema. Lembra que aqui a gente tem a situação do calor específico de um determinado? Mas quando a gente tem mais de uma substância em conjunto, se eu fizer a capacidade térmica de cada substância daquele conjunto e fizer o somatório, vai dar a capacidade térmica de todo aquele composto. É isso que quer dizer a primeira parte. Tudo bem? Quando ele fala que a capacidade térmica de um sistema composto é equivalente à soma, é isso. Você tem uma, duas, três substâncias. Você pegou essas três substâncias e aí você juntou elas e fez um composto. E aí você fez a capacidade térmica dela total. Beleza? Fez ali. Mas se você fizer isoladamente a capacidade térmica da substância 1 com a da substância 2, com a da substância 3 e somar, você vai ter a capacidade térmica do sistema todo. Beleza? Só caso tenha restado dúvida, voltei atrás. E aqui a parte importante, a parte legal, convenção de sinais. Então, de acordo com tudo que a gente viu lá nas equações anteriores, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se um corpo recebe calor, tá? Tá recebendo o calor. A quantidade de calor dele será o quê? Positiva. E a variação de temperatura será positiva. Calma, calma. Olha como é que é simples. Pensa comigo. Quando você tem Q é igual a Q macete, que é o que vocês gostam, né? Então eu vou falar aqui Q macete. Né? O que acontece com a temperatura? A temperatura é um fator determinante aqui. Então, o que é delta θ? Delta θ é temperatura final menos temperatura inicial. Se você tem uma certa temperatura e essa temperatura aumentou, concorda comigo que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial? Sim. Então esse delta θ é maior do que zero. Tá? Ou seja, ele é positivo. Logo, quando eu recebo calor, a minha quantidade de calor será, até lá, no caso, um valor positivo. Beleza? Foi, Heitor? Eric? Entendeu, Pedro? Richane? Laís? Larissa? Karina? Todo mundo foi? Então agora vamos para a segunda situação. Eu tenho um corpo que ele perde calor, então por convenção o valor é negativo. E a variação de temperatura dele é negativa. Claro, olha isso aqui. Quantidade de calor é massa, né? O Q macete. E aí você já sabe que é o seguinte, ó, o fator determinante é a variação de temperatura. Mas se você tem uma temperatura e depois a sua temperatura diminuiu, ou seja,
temperatura final aqui, ó, menos temperatura inicial. Se a sua temperatura final é menor do que a temperatura inicial, ou seja, a sua variação de temperatura é menor do que zero, ou seja, negativo. Logo, o seu calor também será negativo, ou seja, você perdeu calor. Tudo bem? Beleza? Então, ó, segundo, quando você diminui a temperatura, você aumenta a temperatura do segundo, então você já sabe. Wanderson, quantidade de calor positivo, ou seja, variação de temperatura positiva. Se essa variação de temperatura foi positiva, eu estou recebendo calor. Isso. Heitor, vai, a segunda parte. Isso. Se perder o calor, quantidade de temperatura, né, a variação de temperatura vai ser o quê? Negativa. Ou seja, o que vai ser o quê? Negativo. Beleza. Foi, Larissa? Todo mundo foi? Ritiane? Daiane? Tranquilo? Então vamos embora. Então, ó, historicamente, uma caloria é uma energia necessária para levar de 1 grau, ou seja, de uma unidade de temperatura, a temperatura de 1 grama de água. Tá? E nós temos o quê? Uma caloria equivale a 4,1868 joules. Como eu havia falado, uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Lembrando, como eu sempre falo com vocês, usem o valor que for dado. Wanderson, eu tenho em mente que para mim um joule uma caloria é 4,2 joules. Beleza. Mas se no exercício der 1 joule é igual a 4,18, use 4,18. Tudo bem? Se no exercício der 4, use 4. Tudo bem? Use as informações que forem dadas no exercício. Beleza? Atenção, hein, rapaziada. Então agora vamos para um exemplozinho legal. Exemplo bom, show de bola. Foi o seguinte, ó, em uma manhã de céu azul, linda. Lá no início do vídeo, lá, viu lá aquele céuzinho azul, eu na praia, bonitão? Botei de propósito. Então um banhista na praia observa que a areia está muito quente, tá? E a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. Já aconteceu isso com você? Chegou de manhã aquele sol lindo, maravilhoso. Aí tu vai entrar na água, aquela água gelada. Vou te explicar agora por quê. O fenômeno observado deve-se ao fato de que... Letra A densidade da água do mar, né? A densidade da água do mar é menor do que a da areia. O coeficiente de dilatação térmica da água é maior do que o coeficiente de dilatação térmica da areia. Vamos lá, tá bom. O calor contido na areia à noite propaga-se para a água do mar? Uou! A agitação da água do mar retarda seu resfriamento? Ou o calor específico da areia é menor que o calor específico da água? Ou seja, calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Calor específico é a quantidade de calor necessária para se variar em determinada massa uma unidade de temperatura. Então o que acontece? Como o calor específico da areia é menor, ela varia com a quantidade de calor menor. Por isso que de manhã, quando você chega lá na praia, a areia está quente. Mas a água do mar, ela demora um pouco mais quando recebe essa quantidade. Ainda tem a questão da massa também. Pega a faixa de massa de areia que você tem numa praia e pega a massa que você tem de uma praiazinha, de um oceano. Você tá entendendo? Consegue entender agora? Então o calor específico ali da areia ser menor para uma determinada variação, para um determinado recebimento de calor, ela vai ser, no caso, ela vai variar mais rápido do que a água. Pegou a sacada? Então agora, para dar uma melhorada, vamos fazer o exemplo 3. O exemplo 3 é o seguinte, ó. Para aquecer 500 gramas de certa substância, de 20 para 70 graus. Parei. Então eu aqueci uma certa massa de 500 gramas, de 20 até 70 graus. Você mesmo, deixa eu ver, tá quietinha lá atrás.
Ó, Ritiane, vou perguntar pra você. Ritiane, esse cara recebeu calor ou ele doou calor? Fala pra mim. Então você tá dizendo pra mim que o Q é positivo. Tá. Q é positivo. Por que que o Q é positivo? Porque a variação de temperatura é positiva. Beleza. E quando o Q é positivo, o que que acontece? Eu recebi ou eu doei calor? Eu recebi. Tá prestando atenção, hein? Gostei, Ritiane, gostei. Então vamos lá. Então ele me pergunta, ó, para fazer essa situação foram necessárias 400 calorias. Pode, ó, 404.000 calorias, tá ali. Pode ver que é positivo. Viu? Então você acertou. Tá prestando atenção, gostando de ver. Então ele pergunta aqui, qual a capacidade térmica e o calor específico? Vamos pensar o seguinte, o que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Ritiane, você tem essas informações? Beleza. Então vamos botar aqui, ó. 4.000 sobre 70 menos 20. Isso dá 4.000 sobre 50. 0, isso dá 80 calorias, ó. Calorias sobre graus Celsius. Fácil, né? Fácil. Agora, letra B, deixa eu ver. Daiane. Daiane tá muito quietinha. Letra B, Daiane. Vai. Letra B porque é a segunda opção. Você entendeu, né, Daiane? Vamos lá. Então, beleza. Então, você tá dizendo pra mim que vai usar a fórmula de capacidade térmica é igual a massa vezes calor específica. Prestou atenção, gostando de ver. Então vamos lá, pô. Capacidade térmica, 80. Qual é a massa? Isso, 500. Vezes o calor específico do material. Então o calor específico é 80 sobre 500. Corta 0 com 0. Isso aqui dá 0,16 calorias grama graus Celsius. Fala pra mim. Não é fácil? Eric. Pô, depois disso aqui, eu vou botar até a questão do IME pra vocês, o ITA. Vocês estão muito brabo. Pô, tão demais. Então, vamos aumentar o nível então. Então, Pedro, Eric, Ana. Essa 4 aqui pra vocês. Vamos lá. Eu tenho um amolador de faca. Então, o cara tá lá, um amolador de faca. Um amolador de facas. Então, ao operar um esmeril, é atingido por fagulhas incandescentes, mas não se queima. Isso acontece porque as fagulhas, olhem o que eu tô falando, isso acontece porque as fagulhas têm calor específico muito grande. E aí? Não? Então tá. Tem temperatura muito baixa? Larissa? Não? Letra B não? Tá bom. Estão em mudança de estado? Fala, Heitor. Não. Tá bom. Então tá. Daiane, não transportam energia? Isso, claro que não, tá certo. Agora, Eric falou que tem capacidade térmica baixa. Tá, tem capacidade térmica baixa. Eric, tudo bem, tem capacidade térmica baixa. Eu concordo que seja a letra C. Agora é o seguinte, explica pra mim por que tem capacidade térmica. Como que você chegou a essa conclusão? Fala. Ajuda ele aí, Ana. Ajuda ele aí. Fala. Ritiane, ajuda aí também. Laís. Vamos lá, ajudando aí o coleguinha. Fala, Pedro. Tá. Tudo bem. Então você acha que é isso? Então vamos lá. Tem capacidade térmica. Então você está falando para mim que a capacidade térmica é massa vezes o calor específico do material. Só que
A massa da fagulha, mesmo que ela tenha uma quantidade de calor um pouco mais alta, ela tem uma massa muito pequena. E como a massa ela vai ser proporcional à capacidade térmica. Então como ela tem uma quantidade pequena de massa e está ligada à capacidade térmica, você presumiu que essa capacidade térmica é baixa porque a massa dessa fagulha também é baixa. Caraca, tu não tá de bobeira não, hein? Aí, tá vendo? Vocês se unindo não ficam muito mais fortes? É isso aí. Esse é o raciocínio, tá? Esse é o raciocínio. Então, agora eu só vou dar uma melhorada, tá? Essa ideia que você teve foi muito legal, foi muito boa, mas vamos aprimorar. Pensa o seguinte, nós já temos que a massa ela está relacionada com a capacidade térmica, não é isso? Sim. Só que a capacidade térmica ela também está ligada ao quê? Olha, não é a quantidade de calor, no caso, recebida sobre essa variação de temperatura. A gente já não viu que a capacidade térmica é a quantidade de calor que é necessário, não é isso? Para variar em uma unidade essa temperatura que estava inicialmente. Então, quando a gente fala de calor, a gente também está falando de capacidade térmica. Concordo que a massa da fagulha é bem pequena e isso vai influenciar na capacidade térmica. Sim, só que na passagem de calor, nessa transmissão de calor da fagulha, que tem massa bem pequena, em relação à massa desse amolador, né, a quantidade de calor ela vai ser pequena, assim como a capacidade térmica. Tá? Só aprimorando a resposta, mas o raciocínio tá ok. Valeu?